falando do prazer feminino e agora levando para algo em outro âmbito, que aqui a gente estava falando um pouquinho mais no geral, inclusive para se ter o prazer, aí minha opinião particular, pessoal, é baseada também em alguns estudos que eu fiz sobre isso há um tempo atrás, que principalmente para as mulheres, para a gente mulher, o prazer ele só acontece no corpo quando a gente está muito bem na nossa mente, no nosso espírito. Para homem é um pouco diferente. O homem, ele consegue, tipo, né, tacar o foda-se, digamos assim, e, enfim, e só sentir a carne, né? E a mulher não. E a cobrança que tem em cima da gente, em cima de padrões estéticos, padrões sociais, padrões de tudo, é tão grande que isso faz com que a gente se afaste muito do nosso prazer, né? De sentir o prazer, porque a mulher, ela acaba ficando muito mais noiada em inúmeros aspectos, né? Ela tá pensando mil coisas que os homens geralmente não têm que se preocupar. Não sei, né, galera aí, os homens podem até, se for o caso, quiser rebater, quiser falar alguma coisa sobre isso, mas é... Existe, eu já vi muitas mulheres, né, com relatos do seguinte, de estar ali no momento, no ato sexual, mas não tá, mas não tá. A cabeça tá em 300 mil coisas, 300 mil alfabetos, e não consegue estar ali de forma plena. Né? E se a gente for parar para pensar, para ver um pouquinho mais a respeito, quantas mulheres passam uma vida sem saber o que é um orgasmo? Sem saber o que é... O prazer não está concentrado só na sensação do orgasmo, né? Mas é uma bênção que a gente tem, vamos dizer assim. Porque para mim é divino, é do corpo, é natural. Sim, né? com certeza. Muitas mulheres passam uma vida inteira sem ter oportunidade de entender essa sensação. De saber o que não é louco, eu tenho muitas amigas que nunca gozaram. Entendeu? Então a gente, enquanto mulheres, temos que pensar muito em tudo isso que a gente falou também no início. Como é que a gente está conduzindo nossa vida? Será que a gente está se permitindo sentir prazer desde as pequenas coisas até aquele momento de estar ali, né, na intimidade? E para os meninos aí, tem vários meninos aí na live, né? E para o parceiro também ter essa sensibilidade, essa percepção de será que ela está aqui realmente para que a gente faça um trabalho, vamos dizer assim, né? Um trabalho conjunto, uma parceria, que a gente esteja aqui de verdade pleno, né? Os dois, para sentir isso. Então, falta muito de tudo isso, né? Nas nossas relações, na nossa sociedade, muito por conta da forma que a gente encara essas responsabilidades, os afazeres e quanta coisa a gente bota na frente do nosso prazer. Infelizmente, muitas mulheres realmente passam por isso, de não saber, nunca viver essa experiência. É muito difícil, né? E inclusive, né, como é que eu posso falar? Porque eu abri as caixinhas de perguntas e a maioria das meninas que responderam falaram muito sobre isso, sobre essa questão do parceiro ser muito... É que eu tô tentando otimizar, porque foram várias perguntas, foram várias respostas, mas todas tinham a mesma moral, digamos assim, que era dessa questão do parceiro, bom, todas falaram do sexo masculino, então eram parceiros homens, de já ir direto ao ponto e não ter todo um contexto antes, digamos assim, e que tem a ver com muito como a nossa sociedade é criada, né? De como o sexo é visto em si, né? Porque as pessoas também, e a gente tá falando de prazer, eu acho que não tem como não entrar num assunto sexual, é inevitável, a gente já ia conduzir realmente para esse lado, mas as formas. Né? E a gente tem que entender que o sexo ainda é muito vulgarizado, né? O sexo ele ainda é algo muito a nível, acho que global. As pessoas entendem o sexo apenas como aquele ato, aquilo ali de você ter só aquele prazer momentâneo ali e só vamos supor, gozava. Tipo, os homens principalmente, infelizmente, tenho que falar isso, né? Tem muito essa cultura, tipo, gozei, tá ótimo, acabou. E você que se vire, digamos assim. Muitos homens, inclusive, não têm essa compreensão do sexo como um momento de conexão. Né? E eu falo dos homens porque a mulher, ela acaba sendo mais intuitiva, ela acaba sendo mais sensível. Eu acho que a gente, por natureza, a gente acaba... mesmo quando a gente está desligada ou com a mente divagando, a gente ainda assim quer algo mais intenso, né? Pela nossa própria essência
feminina. Enquanto o homem, ele vê mais como uma prática, como um exercício, vamos colocar assim, como um vou cumprir aqui, ó, vou dar o check na minha atividade do dia. E eu acho que é por isso que justamente tem uma dificuldade tão grande dessa coexistência do prazer mútuo. E de entender que a experiência sexual, ela é algo... E eu não tô falando aqui só, numa questão de um relacionamento sério. Pra mim, Amanda, a relação sexual, por mais que seja um sexo casual, que você só vai ver aquela pessoa uma vez, tem que ser uma experiência de troca energética. Porque você pode ter a crença que for. É uma troca energética, eu acho que é a mais potente que a gente tem hoje, né, nessa dimensão aqui. E entender isso, por mais que seja um sexo casual, vai ser algo que você vai estar trocando energia, que aquilo ali vai reverberar em você por um tempo, vai reverberar no seu parceiro por um tempo. E viver aquele momento plenamente onde os dois se sintam completos e cheguem ao ápice, seja juntos ou cada um no momento, mas que consiga transcender, né? Como você mesma usou esse termo. Então, consiga ir além, consiga ter um prazer na sua totalidade. E para isso a gente tem que desconstruir muita coisa até conseguir chegar nesse nível. E eu acho que a gente fala pouco, a gente fala muito do sexo vulgarizado, mas fala-se muito pouco do sexo como uma conexão, como um lugar, inclusive, de você experienciar coisas de outro mundo, transcendentais mesmo, de você ter uma experiência até espiritual na hora que você tá se envolvendo com alguém, que você tá se relacionando, que você tá fazendo sexo, né? Acho que é essa a melhor expressão mesmo. Mas levar isso com o prazer e com a conexão daquele momento, de estar plenamente ali, né? Inteira naquele momento, vivendo e se desconectar de tudo. Só que aí a gente vem por num processo de que, primeiro, é errado a mulher sentir prazer. Tipo, a gente não é ensinada, a gente é muito pelo contrário, a gente é condenada por se tocar, por se conhecer, por entender o próprio corpo. A gente é condenada até por pensar e por falar de sexo. Isso é muito louco, assim, tipo, quando você pensa que homens falam disso abertamente, lidam numa boa com isso, inclusive o Até homem com tem que criança é muito falar mais de natural sexo. com o menino, né? As pessoas tratam isso de uma forma muito mais natural E eu do acho que que com o até tem menino. um contraponto social que pro homem eu acho que acaba sendo um excesso. Eu tenho muitos amigos homens que já me falaram isso, que tem uma cobrança imensa em cima deles de estar sempre falando de sexo, de estar sempre transando e de estar sempre nisso. Porque a gente que é mulher também, a gente vê o nosso lado, a gente não vê o lado dos homens e a É gente não é verdade. acostumada a só, tipo, achar que, tipo, digamos que vocês são um bando de filho da puta e ok, mas não. E aí eu converso muito, né, com meus amigos sobre tudo. E quando vai, e eu ouvi isso de um, e aí depois eu comecei meio que sondar com outros, né, porque eu tenho vários amigos homens, e eu vi que era uma coisa unânime entre eles, que, tipo, que tem uma cobrança extrema do homem ser sempre sexualizado, digamos assim, ter que estar sempre nesse ritmo, enquanto a mulher, ela é sempre, tipo, não, ela é podada a pensar nisso. E aí o que eu falo, a gente precisa voltar a equilibrar, né, a energia feminina e masculina, a coexistir isso no mundo para que as coisas fluam mais naturalmente, que todo mundo se divirta no fim da história, né? É E que verdade. quebre as suas noias e paranoias aí também no meio do É caminho. verdade. Eu acho que a gente. Eu achei muito bonito tudo que você falou. E eu acho que a gente. Como é que eu vou explicar? Nessa nossa experiência aqui, né, enquanto ser humanos, como eu falei no início, a gente vê e vive o sexo de forma muito, muito, muito limitada. Uhum. Acho que a experiência sexual pode nos levar, como você falou, a camadas superiores, que muitas vezes a gente nem imagina, porque a gente está tão ligado na coisa carnal, aquela coisa meio que primitiva, né, de terminar ali o ato pronto, que a gente não respira, a gente não sente o outro, né? Eu até dei o exemplo no início com relação às mulheres, mas enfim, a gente está falando de todos os casais, né? Estão Sim, incluídos nisso, todo mundo se relaciona, enfim. Então a gente sim. não sente o outro, não para entender, né? E a gente aproveita muito pouco, eu acho, do que pode ser a experiência sexual. Né? Você falou também com relação ao sexo casual, a troca de energias, né? Já me perguntaram a respeito disso. Eu sempre digo, eu não condeno de maneira nenhuma. Eu acho que você tem que ser autêntico e fazer o que você se sente bem, mas numa perspectiva espiritual, a gente não pode deixar de falar que certas conexões
podem prejudicar a gente. Então, se você quiser fazer sexo casual, fazer sexo com várias pessoas, seja livre, mas com consciência de como aquilo vai reverberar na sua energia, né? Porque o problema não é você fazer o ato com outra pessoa, com quantas pessoas você quiser, não é uma questão de imoralidade, né? É uma questão de ter consciência de que é uma junção de energia muito forte. Como você falou, é uma das energias mais fortes que existe. É uma força que pode gerar vida. Então, por aí Exato. a gente tem dimensão do que é você se misturar com a energia de outra pessoa. Então, o perigo, de uma perspectiva espiritual, é esse, né? Você tá com uma pessoa num dia, no outro, de você não saber mais quem é você, né? Ficar um pouquinho perdido, porque você pega um pouquinho da essência de várias pessoas, né? Isso é que é complicado. É o que eu chamo de suruba energética. Vira uma suruba energética dentro de você. Entendeu? Quando as pessoas estão bem, estão num estado bacana, que bom, né? Mas nem sempre todo mundo está bem. E a maioria de nós está passando, a maior parte de nós está passando por tantos dilemas, né? Tanta gente sofre com depressão, ansiedade, toque tantos problemas, né, na modernidade. Então, assim, a grande questão não é uma questão de pecado, de moralidade, de certo e errado. É para quem acredita, para quem se identifica com essa visão, né, que existe a espiritualidade também, que não é só o que a gente está vendo aqui que é palpável, a gente ter esse cuidado, né, esse respeito com a gente, com o outro, para que a gente não prejudique o outro com a nossa energia também. Porque também não é só de fora, né? A gente também pode não estar bem. Exato. Sim. Então, foi até o que eu falei, né, no Não, pode continuar. Foi até o que eu falei em algum momento aqui da live, que eu passei, né, por um conflito interno recentemente por conta disso. E assim, recentemente eu falo já tem bastante tempo. E aí eu vou compartilhar aqui a minha experiência, porque eu acho que sempre ajuda. Eu gosto muito de trazer as minhas experiências pessoais, inclusive sinta-se à vontade, Lai, para também trazer essas experiências, estamos aqui para isso. e que foi assim, eu fiquei 11 anos, né, numa relação com uma única pessoa, e que até era só aquela troca de energia. E aí quando terminou, beleza, fase solteira. E aí, assim, você passou 11 anos numa relação com uma única pessoa. Então, você quando fica solteira, você quer, tipo assim, pô, conhecer outros corpos, conhecer outras pessoas, tipo, viver outras experiências. Você não tem Só que eu sempre tive... não? De se abrir para outra pessoa? Aí é que tá. Em relação a sexo, não, porque eu sempre fui muito escrachada nesse sentido. Eu nunca tive muito pudor nisso. Eu sempre fui muito, tipo, sexo nunca foi uma questão pra mim, nunca foi um problema, digamos assim. Eu nunca tive um tabu. E eu me sinto muito privilegiada, porque eu sei que não é assim. Ainda mais a gente como mulher. Então, assim, eu nunca tive uma orientação muito dentro de casa, digamos assim. Minha mãe não era a pessoa que chegava e falava comigo sobre sexo, mas também nunca fui podada em nenhum sentido. E eu sempre tive muita responsabilidade, eu acho que pela minha própria natureza, por ser quem eu sou. Então eu sempre entendi de uma forma muito responsável, sabia de tudo que poderia acontecer, digamos assim, no sentido carnal, então de me proteger e tudo mais. E eu sempre gostei muito de sexo, né? Da pessoa se expondo aqui. Estamos aqui pra isso. É natural. Sempre gostei, né? Faz parte da vida. Sempre gostei muito e eu tive bons parceiros, digamos assim. Então, eu tive esse privilégio também de conhecer o sexo de uma forma muito mais intensa e muito mais tântrica, até eu diria, desde sempre. Então, isso me trouxe talvez até por isso eu tenha uma outra correlação mesmo com o sexo. Talvez por isso que eu tenha essa facilidade, por isso que eu tenha... não tenha tanto pudor, não tenha tantos entraves em relação ao sexo. E sempre foi a única coisa que eu conseguia me desligar completamente era na hora do sexo. Por exemplo, minha mente sempre foi muito divagante, eu sempre tô pensando em 1000 coisas, em 1000 projetos, mas o sexo pra mim sempre foi um momento de, assim, desligar do mundo e viver aquilo ali intensamente. Tanto que eu não sabia que as pessoas tinham dificuldade. Entendeu? Eu não sabia que existia isso, porque pra mim sempre foi muito tranquilo. E aí depois, conversando com muitos amigos ao longo de anos, que eu fui percebendo que não era assim. Que na verdade, pelo contrário, que tem uma dificuldade enorme, que as pessoas têm uma dificuldade imensa de se entregar na hora do sexo. Então, depois que eu fiquei solteira, a questão do sexo em si,
eu não cheguei a ter nenhum problema. Eu tenho problemas, assim, para conhecer as pessoas, digamos, para se for num sentido de me envolver, aí sim. Aí eu acho que eu tenho mais bloqueios emocionais do que na questão sexual. Mas aí, beleza, eu comecei, né? Aí fiquei com uma pessoa aqui, outra ali, pá. E aí chegou um dado momento, e foi no ano da pandemia. Foi quando começou a pandemia. Então também não dava pra escrachar, né? Tinha que conhecer a pessoa, tinha que ter mais cuidado, tinha que ter mais tudo. Só que os últimos... A gente tenta, né? E aí nos 3 últimos... Eu lembro que isso foi em 2020, né? E aí nos 3 últimos meses do ano de 2020... Eu lembro que eu simplesmente, assim, eu falei, pô, em breve, talvez eu entre numa relação de novo. E eu sou monogâmica, né? Então, pô, eu vou aproveitar pra viver o que eu quero agora. Todas as experiências, eu lembro que na época eu falava com um amigo meu e eu tava tava durante a faculdade, isso, eu vivia estressada. E aí um amigo meu, o Tairan, ele fala, Amanda, quer saber de vai curtir a vida, vai aproveitar com responsabilidade. Fala, mas vai, você tá solteira, se joga, que não sei o quê. E aí os 3 últimos meses do ano de 2020... eu simplesmente, porra, bati uma química, a pessoa era legal, mas foi assim, a fase que eu mais vivi sexo casual na minha vida inteira. E foram 3 meses, assim, conhecendo uma quantidade legal, digamos, de pessoas, me relacionando, mas... E aí eu lembro que em dezembro, no final do ano, né, eu comecei isso aí meio que em outubro, outubro não, é setembro, e aí em dezembro eu tava com um acúmulo de energia de outras pessoas dentro de mim, que começou a me fazer mal pra caramba. E eu lembro que eu tive uma situação em dezembro, foi até assim, nos últimos dias, tipo 26, 27, eu lembro que foi bem, tipo, entre Natal e Réveillon. E que eu me coloquei numa situação com uma pessoa que eu tava ficando, que sabe quando terminou e eu falei assim, caramba, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, o que que eu estou? E aí minha mente completamente confusa, e na época eu já tava, tipo... Foi entrar. Onde é exatamente isso, entendeu? Que energia que entrou dentro de mim aqui, literalmente, né? E aí eu lembro que eu parei, olhei para aquilo tudo ali, e foi na época que eu já estava voltando a me aproximar muito mais do meu eu espiritual, digamos assim, eu já estava buscando muito pela minha espiritualidade, já estava me concentrando muito nisso. E aí eu, tipo, não tava mais fazendo sentido. Eu comecei, putz, tipo assim, eu tô me cuidando, eu tô me limpando, eu tô buscando várias formas de autoconhecimento, eu tô buscando isso. Mas tá, eu tô querendo me conhecer com tantas energias que não são minhas dentro de mim. Porque eu acho muito importante falar, né, que quando você troca energia, como você mesmo fala, tem tanta gente, né, sofrendo com depressão, com isso passa pra você. E aí eu lembro que eu tava com um emaranhado de pensamentos e de coisas que não eram eu. Só que como é que eu ia saber? Primeiro que eu já tava 11 anos com a energia de outra pessoa dentro de mim. Né? Já vamos começar por aí. 11 anos é tempo pra caramba. Pra limpar isso, já rolei. Aí eu ainda vou e jogo mais um monte de energia. Eu me identifico. Né? É tipo isso. Aí eu ainda vou e entro nessa suruba energética. E aí eu comecei a ver que eu tava muito desconectada de mim. E não fazia sentido, porque eu tava buscando o meu autoconhecimento. Eu tava buscando, tipo, entender quem eu era na fila do pão, digamos assim. E eu lembro que quando entrou 2021, eu fiz um pacto comigo mesma. De que, tipo, não, de agora em diante eu quero me limpar, eu quero me purificar, eu quero entender quem sou eu sem todas essas energias. E assim, eu particularmente acho que não tem como tirar 100%. Eu acho que sempre vai ficar alguma coisa do outro em você. Mas eu acho que tem aqueles momentos mais intensos da energia do outro ficar dentro da gente ficar na energia da outra pessoa. Eu, pelas minhas experiências pessoais, eu acho que vai de 3 a 6 meses, pelo menos, com a energia do outro dentro, dependendo da intensidade que foi, do tempo que você ficou. Sim. Tipo, no caso de uma relação mais longa, com certeza são anos para você ir limpando. E quando eu falo limpar, gente, não é tipo assim como se eu estivesse colocando, ai meu Deus, quero uma energia péssima. Né? Não é exato, não é só nesse sentido, mas é se limpar mesmo, limpar a energia do outro. Tipo, o que é do outro em mim. Sua energia, né? Isso, voltar pra minha energia, só pra não ficar mal interpretado. Tipo, ai meu Deus, tá falando que a energia do outro é suja. Não é nesse sentido. E aí, no ano de 2021, eu fiz meio que uma limpeza mesmo. E eu lembro que quando eu comecei o ano, eu falei, tipo, eu só vou ficar com alguém que bata muito a energia ou que venha trazer muito uma troca que eu preciso naquele momento. E aí foi um ano que eu fiquei só com 2 pessoas e uma outra situação de pessoas que eu já conhecia. Mas foram, tipo, 2 pessoas que me relacionei ao longo de um ano todo e que eu fui sentindo a diferença no meu corpo. Até porque essas 2 pessoas que eu fiquei foram energias muito contrárias uma da outra. Uma era totalmente yin e o outro era totalmente yang, digamos assim. Então, literalmente, eu vivi
É, haja história. Eu vivi uma relação muito luz, muito tranquila, muito massa, que a gente tem uma amizade até hoje, inclusive, e que foi muito limpa, e que foi uma troca energética, tipo, massa, e que, inclusive, quando a gente Ai, que parou de ficar, bacana. a gente decidiu, a gente falou, pô, estamos em fases da vida diferente, então por isso não dá para continuar, mas, então foi tudo, tipo, do começo ao fim foi uma relação limpa, saudável, que óbvio que veio, que tinha os traumas de cada um, tinha os medos de cada um, e que isso também foi trocado ali durante aquele tempo, mas que foi muito limpo, que foi muito tranquila, ao ponto de eu, inclusive, ter ficado muito pouco tempo com a energia dessa pessoa dentro de mim. Porque não foi uma energia pesada, carregada. E aí, uma segunda relação que eu fiquei, né, no ano de 2021 foi o oposto, foi totalmente sombra. Foi aquela relação assim que eu, tipo, olhei, vai dar merda, mas eu vou, mesmo assim. Tipo, e eu fui, porque justamente foi num processo do meu autoconhecimento que eu tava querendo ver as minhas sombras. E a gente é espelho, né, um do outro. Então a gente atrai aquilo que a gente está vivendo, que a gente está reverberando. E foi no momento que eu falei assim, putz, eu queria destravar, eu queria quebrar alguns karmas que eu tinha acessado, que eu tinha tido acesso na época, de que eu tenho bloqueios emocionais e tudo mais. E aí eu olhei para uma situação, assim, uma situação de uma pessoa que se apresentou na minha vida, e falei, rapaz, se tem alguém que pode me fuder, é essa pessoa. E então eu vou lá, eu vou mergulhar porque eu vou conseguir ver todas as minhas sombras, porque a gente é muito espelhada, e vou me jogar nisso. Só que eu escolhi a pior fase da minha vida para fazer isso, que foi, tava tipo no final do meu TCC, eu tava com 3 projetos enormes no escritório que eu trabalhava, ainda estávamos numa pandemia, minha filha longe. Então, assim, foi no pior momento possível que a louca resolveu viver as sombras dela. E aí fui lá, me joguei nisso e foi muito pouco tempo, ainda bem, e já deu pra ver tudo que eu precisava ver, fui pro meu fundo do poço, vivi essa troca, só que essa energia ela continuou reverberando ainda durante um tempo em mim, durante muito tempo eu diria até, e eu só tenho a consciência disso justamente por trabalhar muito meu autoconhecimento e a minha espiritualidade, estar cada vez mais conectada com os meus mentores, com os meus guias e de entender as situações como isso, como trocas energéticas de aprendizado. E aí, depois dessa situação, foi quando eu resolvi me limpar mesmo. Eu falei, tá, beleza, vivi isso, vi uma luz, uma sombra, agora vou dar de novo uma pausa, vou me limpar de novo, vou viver tudo isso. E aí foi quando eu entrei nessa noia que eu comecei a falar aqui, de tipo assim, de chegar ao nível de não querer mais ter experiências sexuais, porque eu cheguei no nível, eu fiquei assim, eu já, tipo, enfim, já deu pra, em um ano, ficando só com 2 pessoas, já deu pra limpar muita coisa, porque como eu falei, na minha experiência eu vi que de 3 a 6 meses você vai limpando, e energias mais densas eu acho que um ano aí pra limpar. E aí eu fiquei nessa, eu fiquei um tempão depois, tipo, de setembro até março desse ano, eu não fiquei com ninguém, então foi um período bem... De setembro não, eu tive um caso atípico em dezembro, mas foi mais ou menos sem ficar com ninguém. Em março fiquei com uma pessoa e depois eu entrei, tipo assim, em paranoia. Beleza, agora eu vou me limpar. Real, não quero mais. Eu, tipo, até porque essa última pessoa que eu fiquei também foi de uma energia mais densa, digamos assim, que eu também vivi de uma forma intensa. E aí eu precisei fazer muitos rituais para limpar. Rituais, inclusive, que compartilhando a experiência com amigos, eles chegaram a falar que foi até processo de ayahuasca. Eu acho que eu cheguei a comentar isso contigo. Que tinham me falado que eu tinha vivido processos de ayahuasca, mesmo sem ter bebido. E foi nessa situação, num processo de limpeza, porque eu quis limpar o meu corpo. Eu vi que não estava, eu vi tudo que veio de energia, digamos, nessa troca para o meu corpo, e eu quis limpar. E aí eu fiquei 5 meses sem me relacionar com ninguém, e em inúmeros conflitos internos de... Porque nesses 5 meses que eu me limpei, que eu fiquei sem ficar com ninguém, que já veio de um processo de mais de um ano, limpando e tudo mais, eu acessei a minha essência. Eu acessei quem eu sou. Eu acessei, tipo, a minha essência pura. E eu falei, caramba, tipo, como é que agora eu, que me conheci tão bem, que gostei tanto da minha energia, que, tipo assim, tô me amando tanto nesse fluxo, como é que eu vou, tipo, deixar outra energia entrar, digamos assim? E aí eu Você entrei não em tivesse permitido parafuso. desse tempo, você não ia conseguir acessar. Porque ia estar uma Exato. mistura energética muito grande. Exato, e aí eu entrei nesse parafuso de tipo assim, tá, mas eu preciso também de prazer. Estou humana, né? Tipo, a gente tem
esse lado, e aí foi quando eu comecei a entrar nos meus parafusos. Tá, tô muito massa com a minha energia, não quero compartilhar minha energia com qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo sou humana, tenho necessidades aqui na Terra, né, digamos assim. Tipo, gosto muito, como eu já falei, gosto muito do prazer e de tudo mais. E aí eu estou a cada dia, assim, coexistindo a essas informações. Hoje em dia eu já me permito conhecer pessoas, ficar e tudo mais, só que de uma forma que eu ainda tento filtrar muito aquela energia que vai entrar, digamos assim, e até porque eu sei o que eu tô emanando, então eu sei o que eu vou levar para outra pessoa. E uma coisa que eu tenho percebido, e é muita experiência pessoal mesmo, até comentei isso com um amigo meu ontem, que as últimas trocas que eu tive energéticas, eu consegui no dia seguinte ver nitidamente tudo que não era meu. Entendeu? Tipo, tudo que veio da pessoa pra mim. E eu acho que justamente por ter me permitido passar um tempo sem ficar com ninguém, sem ter nenhuma troca, e ter conhecido a minha essência. A si próprio de maneira profunda. Exato. Aí você conseguiu ter mais consciência. Exato, porque eu sei quais são os meus traumas, eu sei quais são as minhas feridas. E aí no dia seguinte, quando apareciam noias e paranoias, que eu falei, né, isso não é meu, eu já matei esses monstros, eu já vivi esse processo. Há muito tempo. E aí eu fiquei, então isso tem me acalmado muito nessa questão, assim, de, tipo, de saber que eu hoje tenho uma maturidade, tipo, emocional, espiritual, para compreender o que é do outro, inclusive se for algo mais denso, de fazer um processo de limpeza mesmo, de conversar com os mentores, de acender uma vela, de fazer um ritual, para, tipo, me limpar daquilo e para que isso não fique reverberando, digamos, tanto tempo na minha energia. Para a sua essência, né? Exato, exato, né? E de coexistir isso, porque o prazer é necessário, a nossa. Enfim, a gente precisa disso. E eu, inclusive, fui chamada a atenção por mentores, né? De que, tipo, ou você precisa. Porque eu tenho um lado muito cigana, né? E eu sou uma cigana viva. Então, pô, como é. Não dá, não bate certo o negócio, né? Então, são conflitos vividos que eu acho muito interessante compartilhar, porque a gente vai aprendendo, a gente vai vendo com a experiência dos outros, né, para chegar num nível de coexistir esses dois mundos, digamos assim.